Bom dia, eu sou Marcelo Guimarães e Bom dia, sou Eduardo Guimarães. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo e aconteceu um fato curioso, que é o coronavírus, né? O coronavírus provocou que muita gente acabasse tendo que ficar em casa e trabalhar em casa, né? E a gente estava refletindo sobre isso esses dias e a gente lembrou da nossa história, que começou justamente pela possibilidade da gente trabalhar em casa. Foi o contrário, não foi um trabalho forçado, né? A gente decidiu e teve a opção de trabalhar em casa, graças a uma lei que o prefeito, então, Marcelo Alencar, no Rio de Janeiro, aprovou, e aí permitindo que as pessoas abrissem empresa em casa. Então, hoje, o que muita gente considera uma coisa talvez ruim, né, para muitos, né, que é trabalhar em casa, para nós foi justamente o que permitiu que nós chegássemos até aqui. Porque no momento em que se permitiu que a gente pudesse abrir uma empresa em casa, nós então estamos começando, né, criando um produto, dando os primeiros passos, então foi muito mais barato, foi muito mais simples e por causa disso a gente conseguiu iniciar nosso trabalho. Edu, pode comentar. A gente hoje vai ser um bate-papo, eu e meu irmão, eu sou Marcelo Guimarães, meu irmão Eduardo Guimarães, nós construímos essa história toda juntos, então a gente vai transformar isso aqui em mais um bate-papo. Ele está isolado, né, na casa dele, eu estou isolado no meu escritório, e a gente vai tentar, então, nessa live, contar toda essa história, como que o que hoje é visto de forma negativa para alguns, que é o ser obrigado a trabalhar em casa, foi para nós o que nos permitiu começar a nossa empresa e caminhar e transformar a nossa história. Então, é claro que empreendedorismo é uma característica das pessoas, né? Tem gente que tem mais esse viés na personalidade. Então, mas na época nós trabalhamos na Rede Ferroviária Federal. E você se sente confortável quando você está dentro de um ente com essa ligação pública, né? De certo modo, você pode ficar ali para o resto da vida até se aposentar. Mas nós, com essa nossa ânsia em criar coisas e desenvolver coisas novas, acabamos saímos da empresa e partimos para essa linha de desenvolver tecnologias inovadoras. E logo no início, eu era publicitário, meu irmão programador, eu fui entrando na tecnologia aos poucos, então ele pode contar um pouco para vocês. A gente vai fazer essa dinâmica de bate-bola, gente, porque afinal de contas vai ficar mais interessante, né? O Marcelo, que começou tendo uma ideia de fato genial, que permitiu que a gente fizesse muito rapidamente uma empresa vencedora. Meados dos anos 80, 1984, eu comecei a trabalhar na rede ferroviária e conheci os programadores que já trabalhavam lá há algum tempo. Naquela época é importante lembrar que não existia universidade de informática, não existia livraria onde você pudesse comprar livro de informática, não tinha curso, não tinha internet, não tinha nada. Então eu conheci o computador, né, com as pessoas trabalhando no computador, e aquilo era uma coisa muito interessante, né, porque era um monitor verde com um monte de letra, parecia uma Matrix, na época em que Matrix ainda não existia, mas era bem uma Matrix, né? E aquilo me despertou curiosidade e eu comecei a tentar estudar aquele negócio, né, que era programação de computadores, né? Eu achei aquilo interessante, comecei a perguntar como que se faziam aqueles programas no computador, como que você controlava o computador, e aí a solução da época foi perguntar para pessoas que eu conhecia, para um monte de gente, se eles conheciam alguém que trabalhasse com informática, algum programador, né, que pudesse me ajudar, de repente me passando algum livro para eu ler. Na época eu foquei na linguagem de computador chamada COBOL, que era uma linguagem mais famosa, né, naquela época. Não tinha essa questão de startup, empresa de software, aplicativos, internet, nada disso existia. Era uma profissão que era pouca gente se interessava e normalmente eram pessoas que ficavam muito isolados, né? Pessoas que trabalhavam sozinhos em ambientes gelados, né? E meio estranhos. E aí eu comecei a pedir livro, algumas pessoas me entregaram livros de COBOL, eu comecei a ler esses livros e aprendi, de fato, lendo programas que eram feitos, né, programas escritos por pessoas que eu conhecia. Então, a minha principal escola, no início, né, de programação, foi ler programas em COBOL, de programadores, programas reais, e aí lendo esses programas que eu comecei, então, a aprender a programar. Eu, na verdade, me isolei um tempo, né, lendo livros e lendo programas escritos em COBOL, e depois de um tempo eu comecei a fazer os primeiros programas, a escrever os primeiros programas, né. Então,
foram alguns anos de muita leitura, de muita programação. Eu trabalhava demais, né? Trabalhava sexta, sábado, domingo, feriado, não parava de ler, não parava de estudar, tentando achar publicações, algumas vezes publicações de fora do Brasil, né, que as pessoas acabavam trazendo, eu conseguia ler. Então foram vários anos programando muito, programando demais, programando absurdo, até a vista cansar de tanto programar em frente ao computador, né, aquele monitor verde. Posso contextualizar um fato? Pode, Eduardo, claro. Um fato interessante, na época, minha área é publicidade, e o Marcelo, quem conhece um pouco do passado da tecnologia, vai saber que naquela época a IBM era a maior empresa de tecnologia do mundo. E o Marcelo era reconhecido pelos analistas IBM, programadores, como um dos melhores programadores do Brasil. Isso é só para contextualizar como ele conseguiu fazer tudo isso lá no início. Na verdade, foi muito esforço, né? Porque, como eu estava dizendo agora, não tinha faculdade de informática, não tinha livraria, não tinha internet, não tinha loja de software, tinha que se virar. A gente chamava o nosso grupo de escovador de bit. Escovador de bit é aquela pessoa que estuda, né, a linguagem de máquina e vai a fundo no computador e fica tentando entender, né, como que a máquina funciona, porque era tudo muito difícil, né, era tudo muito duro. Então, durante esses primeiros anos, graças a isso, né, eu ter programado tanto, programei muito, eu decidi, então, que eu deveria fazer alguma coisa que pudesse facilitar meu trabalho, né? Comecei a estudar de que maneira eu poderia facilitar meu trabalho, né? Porque programar 12, 14, 16 horas por dia cansava demais, né? Imagina, ficar em frente ao computador o dia inteiro programando aquela tela verde, né? Você não aguentava, e era sem parar, né? Sábado, domingo, feriado, o tempo todo. E aí eu comecei a pensar em como criar alguma coisa que me ajudasse a programar, como eu poderia desenvolver um sistema, né, que usando esse novo sistema, esse novo programa, ele pudesse me auxiliar no meu trabalho. E comecei a frequentar uma série de palestras para poder ouvir o que as pessoas estavam falando. Isso era o ano de 1986, né? E uma palestra que eu fui em 1986, no Fundão, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve um rapaz que estava falando de inteligência artificial, que era um assunto que eu já estava estudando, Prolog, Lisp, ADA, etc. E aí ele, no final da palestra, ele falou o seguinte, ele falou, se no ano 2000, eu estou falando de 1986, ele falou, se no ano 2000, toda a população do Japão aprender a programar, ainda assim vai precisar de programador para poder escrever os sistemas, né, os programas, os aplicativos, que no ano 2000 as pessoas vão usar. Aí quando eu ouvi aquela frase, eu pensei, tá aí, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou me dedicar, e agora eu só vou estudar isso para ver de que maneira eu posso me inserir nessa onda, né? O que eu posso criar em termos de software, de sistema, de aplicativo, né, que vai ajudar as pessoas comuns a programar, entre aspas, né, a desenvolver sistemas sem saber programar. E aí foi um estudo que durou mais de 4 anos, né, programando, desenvolvendo pequenos sistemas, estudando muito, conversando com muita gente, até que um belo dia, estudando com um professor que estava terminando o doutorado dele no IME, se eu não me engano, eu fazia um curso com ele de banco de dados, ele estava montando uma tese de doutorado de banco de dados semântico, e quando eu acabava o curso de noite, eu ficava até tarde da noite conversando com ele, ajudando ele na tese dele, porque eu era muito bom programador, ele precisava de uma saída de programação. Um dia ele me falou uma frase que foi daí que surgiu, né, o software que depois eu criei, depois a gente montou uma empresa e lançou em 1993, que foi o VisualKit 5, ele falou a seguinte frase, ele falou, Marcelo, para todo arquivo no computador, qualquer arquivo, seja arquivo de clientes, de folha de pagamento, contabilidade, qualquer informação, né, processo, paciente, no médico, todo arquivo no computador, ele deveria ter pelo menos as seguintes operações para manipular esses dados, que é inclusão de dados, alteração desses dados que você incluiu, exclusão dos dados, consulta, né, você em algum momento tem que consultar teu paciente, teu processo, teus dados, teu estoque, relatório, e parou por aí, fez um desenho no quadro. Quando ele fez esse desenho, eu parei de falar com ele, falei, tá bom, eu tenho que sair, que eu tive uma ideia. Eu saí correndo e comecei a programar noite tras noite, até de madrugada sem parar, e eu tinha acabado de ter ideia de como seria a estrutura do Kit 5, né, do que depois veio se chamar VisualKit 5, que na verdade no início eram vários programas que eu desenvolvi, que me ajudavam a desenvolver sistemas comerciais. E aí, quando eu falo de sistema comercial, estou falando, por exemplo, de sistema que controla uma empresa, né? Por exemplo, uma
empresa de petróleo, né? Ela controla lá a cadeia de produtos, os fornecedores, os clientes. Então, estou falando desse tipo de sistema. E aí eu fiquei alguns anos programando. Depois meu irmão veio comigo, ele estava estudando nessa época, acho que ele estava terminando, eu já estava formando em publicidade. Edu, se você quiser me interromper, pode interromper, né? Porque nesse processo você participou também. Então, vamos lá. Na verdade, assim, quando a gente efetivamente começou, ele terminou essa ferramenta de desenvolvimento, que ainda não era um produto comercial, ela vai ser lançada só em 93. Naquele momento, o Marcelo, como desenvolvedor, e o produto genial na mão, um aplicativo genial na mão, a Marília, minha mãe, meu padrasto Eduardo, e eu, a gente constituiu essa empresa, que era uma empresa de desenvolvimento de sistemas naquele momento, não era industrialização de software ainda. Então, era fundamental ter uma ferramenta dessa, porque imagina, eu não era programador nem ele. Como que a gente ia poder criar sistemas se a gente não tivesse uma ferramenta realmente genial na mão? E era genial. E o interessante é o seguinte, quando o Kit 5 como ferramenta para nós surge, algumas oportunidades começam a surgir. Eu estava, isso já em 90, a gente acabou de abrir empresa e estava desenvolvendo sistemas comerciais. Eu estava no metrô e encontrei um professor da faculdade, o Sérgio Camático, e ele me fala, Edu, vai ser lançado o Código de Defesa do Consumidor? E você tem alguma ideia de como poderia nos ajudar a divulgar isso, fazer algo diferente, algo que possa chamar atenção de verdade? E é interessante que a partir dessa ideia dele, no metrô do Rio de Janeiro, eu falei, Sérgio, e se a gente criar um aplicativo para colocar todo o Código de Defesa do Consumidor, e está aí na tela, quer dizer, ao contrário, se a gente criar um aplicativo e distribuir para as empresas, as pessoas puderem filtrar os artigos do código, né? E tinham verbetes do procurador Hélio Zagueto Gama na época. Isso foi, na verdade, um primeiro grande momento de break, como se fala, por exemplo, na música, porque a gente tinha um aplicativo que foi distribuído para grandes empresas e a mídia veio fazer cobertura com a gente. Eu dei palestras, entrevistas e por aí foi. E de um passo para o outro, em função dessa notinha aqui do Jornal do Brasil, de 91, um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro nos chamou para a gente participar de um debate, né? O Instituto de Planejamento e Informática do Rio de Janeiro, IPlanRio, nos chamou para participar de um debate com a IBM e Unis, que eram as maiores empresas de tecnologia do mundo. Esquece a Microsoft, não tinha isso, era uma empresinha de software. E aí o Marcelo, e ele pode contar isso, o Marcelo e o Eduardo, foram no IPlanRio para debater, porque eles queriam, na verdade, fazer um sistema que integrasse toda a secretaria. E toca daí, Marcelo, conta como que essa história foi, que isso foi fantástico. Primeiro, Edu, vou mandar um beijo aqui para o Pablo, meu filho, que está me assistindo. Filho, te amo, um beijo. E o nosso pai, o Fausto, também está nos assistindo. Tem uma galerinha aqui assistindo a gente. Mas aí foi o seguinte... Peraí, vamos seguir os beijos, concluir os beijos? Então, vou mandar também beijo para Vitória, minha filha, Nicolas, para Marília e para Eduardo também, todo mundo beijado. Isso. Para as pessoas mais próximas aqui, para minha irmã, da Lorena, Flavinha, Marcela. Agora, se eu for falar beijo para todo mundo, galera, tem muitos amigos, muitos parceiros de negócio que estão assistindo. Então, um beijo para minha mãe, como dizia o Maguila, um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Então, então, na verdade, lá em 86 eu comecei a pensar nisso, comecei a escrever esse código. Em 1990 eu saí da rede ferroviária. Eu era funcionário público, né, da Rede Ferroviária Federal, meu irmão também. Eu pedi demissão e a gente fundou a nossa empresa junto com minha mãe, a Marília Guimarães, junto com o nosso padrasto, Eduardo Ebendinger, junto com meu irmão, Eduardo Guimarães. A gente criou nossa empresa e aí a gente faz o link com a Covid, que foi justamente o que nos permitiu abrir essa empresa, que era um embriãozinho, né, muito pequenininho, com uma ideia muito boa, mas minúscula. Foi justamente essa lei que o então prefeito Marcelo Alencar votou no Rio de Janeiro, aprovou que permitia, isso no final da década de 80, permitia que as pessoas abrissem empresas em certas áreas em casa. E aí, pensando esses dias sobre isso, que eu falei, Edu, a gente pode contar a nossa história empreendedora, porque o que para muita gente de repente, uma situação limitante, né, que hoje está se obrigado a ficar em casa, para nós foi justamente o que nos permitiu abrir nossa empresa, criar o Visual Kit 5, né, dentro de casa, depois desenvolver caixa, na época era disquete, manual dele, que depois virou um livro, né, todo um programa visual para ele, e a gente começou a venda de software, a venda de sistemas, que no início, nos anos 90, era feito com o Kit 5, mas a gente não vendia o Kit 5, a gente ainda não tinha vendido, a gente entrou no mercado desenvolvendo um sistema para pequenas empresas,
usando a nossa ferramenta, até que um belo dia, 3 anos depois de fundado, nós decidimos transformar o Kit 5 num produto de prateleira, e aí a gente começou a vender o Visual Kit 5 em 1993. Antes disso, Edu, conta a história anterior da Eco 92, que acho que começou em 91, né? E aí é bastante interessante também essa história, que o Eduardo trabalhou muito na confecção desse software, o software que atendeu a Eco 92. Na verdade, a gente ganhou uma licitação na Prefeitura do Rio de Janeiro contra as maiores empresas de informática do mundo, uma delas era a IBM, porque nós tínhamos o Kit 5, a gente não vendia, mas a gente usava, então a gente desenvolveu um sistema gigantesco usando o Kit 5 em questão de 3 meses, que a IBM teria demorado na época, segundo ele, 2 anos e meio para fazer. A gente conseguiu, em cima da hora, atender a Eco 92 por causa disso. E essa foi a razão, na verdade, o Kit 5 foi a razão de poder ter cumprido essa meta. Na época foi engraçado que o presidente do Orkun disse, olha, o projeto de vocês, tecnicamente, diz que pode cumprir a meta. Então, a gente vai trabalhar com foco nisso. Então, vocês cumpram essa meta, vocês são uma empresa pequenininha, eu acabo com vocês. O legal é que, assim, não era uma questão só de desenvolver o sistema. Na verdade, naquela época, precisava se instalar a rede local. Sabe a rede de computador que você tem em casa? Roteador e tudo mais? Na época não era exatamente o roteador Wi-Fi que você tem hoje, mas era roteador para interligar os computadores. Eu tive que fazer um curso de engenharia de redes. Aí fui dessa rede da Nova York do Brasil. A gente instalou essa rede para poder interligar secretarias, desenvolvemos o sistema e apresentamos na Eco 92, que, para quem não lembra, ou quem precisa conhecer esse fato, a Eco 92 foi um grande evento que trouxe líderes mundiais para o Rio de Janeiro para debater a questão de clima, a questão ecológica. E aí o grande objetivo da prefeitura era poder mostrar como a cidade estava desenvolvida, permitindo o cruzamento de informações entre todas as secretarias, gerando soluções de pesquisa que foram muito aproveitadas pela imprensa internacional, e a gente foi falado no mundo inteiro, assim, do nada. E quando esse produto, de fato, o Kit 5, que era a nossa ferramenta, se mostrou tão produtivo na escala em que a gente desenvolveu o projeto, a gente falou, gente, temos um produto aqui que pode ser industrializado. Por que a gente não vende isso para outras pessoas que têm a mesma necessidade? Porque, lembra, nesse momento, aí eu já estava estudando informática, mas nós ainda não éramos uma empresa com 1 tonelada de programadores. Isso acontece depois. E a gente precisava da ferramenta para isso acontecer. Então, se eu e os nossos outros sócios podiam desenvolver usando essa ferramenta, é claro que qualquer um podia, né? E aí surge a ideia de lançar o 5. O Marcelo pode contar um pouco como isso se deu. Isso se deu em 93, né? Em 92 foi com 92, e em 93 a gente vem para o lançamento do Kit 5 aí já como um produto industrializado. Na verdade, já em 90, né, nós já tivemos alguma exposição das nossas ideias por causa do Código de Defesa do Consumidor. Depois, na Eco 92, a gente ganhou projeção internacional, a mídia do mundo inteiro falou da gente, porque todo o sistema que a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, utilizou para apresentar as informações do município, né, que cruzava dados de todas as secretarias, foi desenvolvido por nós. E nós éramos uma empresa muito pequena, né, a gente ganhou a licitação gigante, né? Ali a gente começou a crescer muito. A gente era uma empresa pequena, mas começou a crescer e a gente enfrentou os maiores do mundo, né? Em 93 foi muito engraçado, porque a gente ainda era uma empresa pequena, apesar de faturar bem, mas a gente ainda era uma empresa pequena, uma construtora, né? Uma fábrica de software pequena. Aí a gente decidiu lançar o Kit 5 na época, chamado EOS. Tem um anúncio aí atrás, um dos primeiros anúncios, que era muito engraçado. Agora você faz seus sistemas em 5 minutos. E sem saber programar, né? Isso era um grande desafio. E nós chamamos o Globo, que era, naquela época, em 1993, era a maior publicação de informática do Brasil. Chamava Globo Informática, etc. Primeiro acho que era o Globo Informática, depois virou Informática, etc. A gente chamou eles, né? O comercial deles, para a gente fazer o nosso primeiro anúncio, que ele ia ocupar a capa do Globo, a parte de baixo, né? A parte de baixo da capa do Globo, em 4 cores. E quando você fala isso, você está falando, na época era coisa, né, de R$8.000 por semana, que a gente começou a pagar de anúncio, né? É um negócio bastante pesado. E depois a gente começou a anunciar em todos os lugares, né? Na Revista Exame, na PC Magazine, na PC World, na Folha de São Paulo, no Estadão. Durante um tempo, 93 e 94, nós chegamos. A empresa foi o maior anunciante de informática do Brasil. Fala. Nós chegamos a ocupar 70% da capa do caderno de informática do Globo, e aí a diretoria decidiu que não podia mais esse tipo de coisa.
Porque quando a gente ganhava, realmente vendia muito e ganhava muito dinheiro, a gente conseguia fazer isso, né? Falou, vocês estão querendo comprar o Globo? Eu falei, não, a gente só quer ter mais espaço para falar do nosso produto. E aí eles obrigaram a gente a fazer um anúncio menor lá na parte de baixo. Aconteceu um negócio engraçado, que a gente fazia tanto anúncio, nós tivemos um crescimento de 1.999% como anunciante, nós éramos maior que a Microsoft em anúncio, IBM, Lotus, que era uma empresa que era um sucesso, que era maior que a Microsoft, inclusive. Nós éramos o maior anunciante de software do Brasil, né? A gente gastava uma quantidade absurda de dinheiro em anúncio e vendia também loucamente. Montamos a nossa primeira central de vendas, 0800, que quando a gente montou a central de vendas 0800, engarrafou o sistema da Embratel, a antiga Embratel, controlava a telefonia no Brasil, derrubou o sistema, os caras foram lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para falar com a gente, né? O que vocês estão fazendo, o que está derrubando tudo, porque a gente criou uma central de vendas, né, direta, que era o 0800, e as pessoas ligavam, muito anúncio no Brasil todo, e era tanta gente ligando ao mesmo tempo para comprar aquele produto, que engarrafava o sistema de telefonia. Numa época em que um telefone, um aparelho de telefone custava 70 mil reais, né, se eu não me engano, era um preço de um carro, né, comprar um telefone. A gente tinha uma central inteira de telefonia. Logo em seguida, eu vou dar um salto, né, para a história não ficar muito comprida, porque a gente tem mais de 30 anos de história, então se eu vou contar a história toda, a gente vai ficar um dia aqui contando. Logo em seguida, a gente levou essa ideia para os Estados Unidos. A gente abriu empresa nos Estados Unidos, montamos um escritório para fazer a venda do Visual Kit 5 lá. Já era Visual Kit 5, não, ainda era Kit 5, porque foi em 96, 97, né? Montamos a empresa nos Estados Unidos. Oi, Edu. Antes de chegar nos Estados Unidos, gente, empreendedorismo não é só saber programar. Na verdade, quando a gente começou a vender o produto, imagina que software não é uma coisa que as pessoas gostam muito de comprar mesmo hoje. Então, quando vocês vão hoje numa loja, uma livraria, ou no mercado, e tem alguma seção lá de informática, quem inventou isso fomos nós. A gente pegou o produto e disse, por aí, produto de informática era vendido em caixa. Falei, isso é muito chato, isso é muito pesado, as pessoas têm medo disso. Vamos fazer uma coisa, vamos usar o blister. Vocês já viram algumas embalagens de mercado que tem um plastiquinho com uma parte só de papelão atrás? Barbeador tem isso. Então, de barbeador, blister, né? A gente colocou o produto dentro de um blister, pendurado nas prateleiras do mercado, dizendo, isso aqui é fácil. E era fácil mesmo, então fazia todo sentido que fizesse isso. Então, o pessoal desse mercado de livraria disse pra gente, falei, cara, vocês fizeram a revolução. A gente aumentou não sei quanto faturamento e está vendendo inúmeros outros produtos que não só o Kit 5. Então, e isso, esse conjunto de ideias de como a coisa pode dar certo, como distribuir, nos levou em 96 para os Estados Unidos. A gente já tinha lançado nessa altura o Kit 5, Visual Kit 5 para Windows e para Mac. Já tínhamos abandonado, inclusive, o iOS. Então, a gente vai para os Estados Unidos já com um produto Windows, com outra estrutura de distribuição, e a gente já era bem grande nesse momento. Quer falar então daí? Nesse meio tempo, né, do Kit 5, a gente desenvolveu, sempre desenvolve, né, mas continua desenvolvendo sistemas grandes, sistemas corporativos grandes. A gente tinha uma vantagem, né, quando a gente participava de algum certame, né, para disputar com outras empresas, que era o fato da gente utilizar o Visual Kit 5, né, o Kit 5, essa ferramenta, para desenvolver sistemas, porque a gente desenvolvia muito mais rápido, muito mais sofisticado o sistema para qualquer empresa, e aí a gente começou a crescer e atender boa parte do mercado. No caso do Rio de Janeiro, na saúde, a gente atendeu 100%. Então, desde a Unimed, era o nosso cliente, até o CREMERGE, né, passando por sindicatos, enfermagem no Brasil inteiro. Então, a gente começou a crescer muito desenvolvendo sistemas. Então, durante muitos anos, nós ficamos na seguinte situação, vendendo sistemas que a gente desenvolvia e vendendo o Kit 5. Aí eu vou dar um salto lá para os anos 2000, né? No ano 2000, bug do milênio. E nesse período, né, de 91 até agora, o meu irmão já era programador, foi o 16º engenheiro de redes de computador do Brasil, foi quem instalou a primeira rede de computadores da Prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente é dos primórdios, né? Quando começou a vender o primeiro CD, era a gente que estava vendendo. Quer falar? Se quiser, pode me interromper. É verdade. Então, não, nessa área, mantendo a lógica de empreendedorismo e soluções inovadoras, a gente conseguiu solucionar o problema do bug do milênio, ainda no grande porte, criando ferramentas de conversão de linguagem. Pegar uma linguagem inteira, no caso era Dataflex, que era de servidores da HP Unix, para converter aquilo e resolver o bug do milênio, por exemplo, né? E isso nos levou aos anos 2000. O Marcelo já abriu até do lado ali. A gente partiu do Kit 5 em todas as redes de distribuição que a gente usava para dentro da maior distribuidora de qualquer tipo de produto online, chamado Shoptime, que era uma TV de venda online, era ao vivo. Você tinha que apresentar, se era real, se funcionava, você ia bem. Se não fosse bem, a coisa complicava.
Então, conta aí, Marcelo. Na verdade, no ano 2000, a gente lançou a fábrica de software, né? Também, de novo, engarrafou a internet da Barra da Tijuca. 150 mil acessos no primeiro dia, isso para o ano 2000 é um absurdo. Um paralelo, o que significa? Deixa eu fazer um paralelo. Até esqueci, o Marcelo citou, essa ferramenta a gente chama de Force Generator. Na verdade, e no ano de 2000 ali para 2001, a gente já tinha uma visão de que no futuro software devia ser um serviço, como vocês veem hoje nas lojas de software, tanto do Google como da Apple. A gente tinha essa visão e criou uma ferramenta que na época rodava na web, não tinha essa questão de celular rodando aplicativos, ainda de 2000 para 2001. E foi tão explosivo, né, que a gente derrubou servidores de tanto download que o pessoal fazia, e a gente de novo era gratuito, tá? Era uma iniciativa gratuita que a gente queria testar o interesse do público em serviços de sistemas online. De novo, a gente derrubou a Embratel. A Embratel, mais uma vez, caiu o link dos caras lá, e eles tiveram que depois aumentar o link do bairro onde a gente trabalhava, né, era a nossa empresa, que foi um sucesso. Bom, aí chegou o Shoptime, foi uma negociação de quase um ano, né, conversando com eles, apresentamos o produto. A primeira vez que eu fui lá, né, eles me disseram, não, esse aqui é um canal feminino, e aqui só vende produto para mulher, e software não vai vender, isso não existe vender software aqui e tal. Aí eu mostrei o que era, falei, isso aqui é um gerador de sistemas para usuário leigo, é um programa que faz programa, que permite que qualquer pessoa, né, usando o computador, possa desenvolver seus sistemas, e tem mais de 120 programas que já estão dentro dele, né, programa de folha de pagamento, de contabilidade, controle de clientes, fornecedores, tinha sistema de tudo quanto é tipo dentro dele. Então, quem comprava o Kit 5 podia alterar esses programas, por exemplo, você precisava de uma folha de pagamento, você comprava o Kit 5, instalava a folha de pagamento que ele fazia para você, e depois você podia configurar e alterar a folha de pagamento do jeito que você quisesse. Eu falei, olha, se vocês me deixarem apresentar esse negócio aqui no Shoptime, com certeza eu transformo isso num campeão de vendas. Aí foi o tempo foi passando e tal, marcaram, depois de muito tempo, uma apresentação, lançamento para março de 2002, se eu não me engano. E aí marcaram o lançamento, eu perguntei como que seria, eles falaram, não, você vai fazer um programa ao vivo, aqui é tudo ao vivo, você consegue? Eu falei, sei lá, eu vou fazer. Eu nunca tinha feito programa ao vivo, falei, a gente vai lá, eu conheço o meu produto, eu estou há anos participando de feira, anos apresentando esse software, eu acho que eu consigo. Então, marcaram o dia, fui, eles pediram 30 peças do Kit 5 para fazer o programa, 30 unidades. E aí eu falei, olha, se você me deixar falar na televisão, você vai precisar de mais do que isso, porque isso vai vender rapidinho. Ele falou, não, nunca vendeu software aqui, imagina, aqui vende panela, vende travesseiro da NASA, né? Não vai vender software. Eu falei, tá bom. Aí fui, fiz o programa ao vivo, comecei o programa, eles me deram 3 minutos, e aí passou os 3 minutos, eu percebi que os 3 minutos tinham passado, e o Carlos Takeshi, que era o apresentador do programa, está aí na foto, do meu lado aqui, ele continuou falando. Aí passou os 3 minutos, eu falei, olha, esse negócio está dando certo, porque esse cara aqui está continuando falando comigo, e deve tá acontecendo a venda. Daqui a pouco desceu o diretor comercial do programa e fez sinal de positivo, falou, continua falando que o negócio está dando certo. Aí eu continuei falando, e daqui a mais um tempinho desceu o diretor do programa, e também fez sinal de positivo, falei, bom, beleza, está vendendo. Aí terminou o programa, saí, né, de frente das câmeras, o programa continuava ao vivo, e o comprador, né, o gerente comercial, me falou, você tem mais desse produto? Eu disse, claro, a gente tem uma fábrica em São Paulo, posso fabricar milhões de cópias, quanto você quiser. E ele falou, então faz o seguinte, eu vou te mandar um e-mail e me manda mais 100 desse produto aí lá para o meu CD, né, Centro de Distribuição em São Paulo. Aí, beleza, eu falei, é pouco, esse programa vai reprisar, isso era uma sexta-feira. Ele falou, vai reprisar sábado e domingo. Eu falei, é pouco, 100 peças não vai ser nada. Entrei no carro, fui para a empresa, e aí ele me ligou de novo, eu estava dirigindo, ele me ligou, Marcelo, você pode mandar mais 300 peças? Eu falei, olha, 300 peças ainda é pouco, se você for reprisar esse programa vai ser uma loucura, compra mais. Quando eu cheguei na empresa, que era 4 quilômetros mais ou menos, de onde ficava a sede do Shoptime, onde a gente gravava, que era nos estúdios onde a Xuxa gravava o programa da Xuxa. Quando eu cheguei na empresa, tinha um e-mail pedindo mais 700 peças. Bom, resumo, o programa que começou esse software, né, o Visual Kit 5, começou a vender no Shoptime em março de 2002, em junho era o 4º produto mais vendido do canal. Nos 10 anos seguintes, né, foi o produto mais vendido da história do canal. E a gente ficou os anos para frente, todos entre os 10 produtos mais vendidos. Era o top 10 em vendas, né, durante toda a história do canal. Só que aí aconteceu um fato curioso, que foi a pirataria. Pode falar, Edu. Deixa eu voltar um passo antes, Marcelo. Que passou muitos anos aí para frente, você passou 10 anos para frente. Na verdade, assim que a gente entrou no Shoptime, lembra que a gente tinha criado a tal fábrica de sistemas via web? Então, eu tive uma ideia. Por que a gente não desenvolvia
um gerador de sistemas inteiramente para celular. Bom, isso foi em 2002, aproximadamente. Em 2003, e a gente realmente fez. A gente criou uma ferramenta que você, pelo celular, criava sistemas que eram distribuídos pelo celular e você usava. Então, você podia controlar clientes, vendas, sei lá, consultório, o que fosse. Um sistema de qualquer natureza no celular. Gerava aplicativo. Um aplicativo que gera aplicativos. E aí a gente pegou essa ideia e falou, cara, isto aqui, junto com o conceito de prestação de serviço via internet, né? Isso aqui é revolucionário. A gente tem que levar para quem? A maior empresa de mobilidade do mundo na época era a Nokia. Ela tinha 90% do mercado mundial. Então a gente foi para a Nokia. Fomos falar primeiro com a Nokia no Brasil, que levou para o board lá na Finlândia. E quando eles viram pela primeira vez a ferramenta rodando, né, criando o sistema de verdade ali, normalmente esses caras fazem PowerPoint, a gente levou para o board da Nokia, trazendo uma ideia nova, que era prestar serviço, transformar o software, isso é de 2002 para 2003, transformar um aplicativo em algo que fosse embarcado no celular. Vocês depois vão lembrar um paralelo com outra indústria muitos anos depois. E que esse aplicativo pudesse baixar o aplicativo, você pagava por ele, baixava e ainda podia customizar. Bom, a Nokia disse o seguinte, a Nokia disse que eles eram uma empresa de device, de dispositivos físicos, né, não de software, né, e que não tinham nenhum interesse nisso. Lamentável, né, porque a gente investiu numa coisa revolucionária e que foi vendido no Shoptime, muito bem por sinal, mas acabou não entrando no conceito que a gente teve, que era uma loja de software, de aplicativos. 5 ou 6 anos depois, a Apple, que não tinha celular, lança o celular e lança a loja de software. Não estou dizendo aqui que eles imitaram a gente, mas a gente foi tantos anos antes que as ideias, você sabe que voam, né? Então, a gente criou uma ideia mega revolucionária que... Esse é um dos fracassos, né? Porque nem todo mundo que faz, quem empreende, nem tudo dá certo. Isso não deu certo. Realmente fazer uma fábrica de software em uma loja vendendo direto no celular e não conseguir fazer a maior empresa de celular do mundo entender que esse era o futuro. Bom, e a Nokia acabou, né? Está voltando agora. Falando de empreendedorismo, né, porque a gente está fazendo paralelo entre a coronavírus, né, você tem que ficar em casa, e a gente ter montado toda essa história, né, toda a história que a gente construiu foi porque no Rio de Janeiro o prefeito permitiu que as pessoas abrissem empresa em casa. Então, o que hoje para muita gente é ruim, para nós no início, né, quando a gente fundou a nossa empresa, foi o que nos permitiu, né, criar a empresa, lançar esses produtos, crescer e chegar até aqui. Edu, vou mandar um beijo para a Letícia Spiller, que ela está nos assistindo, minha irmã de coração, querida, para minha mulher também, que está acho que ela também está numa live agora, não deve estar me assistindo, mas depois ela vai assistir, a Tereza Surita, e para quem está nos assistindo, está meu filhotinho lá, o Pablo, amarradão lá vendo a gente, nesse bate-papo. Então, nós realmente tivemos essa... Tá cortando? Tá cortando de novo? Bom, nós tivemos... A internet dele ficou um pouco ruim, gente, esse trechinho. Eu não sei se está cortando, agora eu tô me ouvindo bem. Então, no ano 2003... né? Tá cortando, deixa eu falar um pouquinho, porque o teu tá cortando. Fala. O teu tá cortando muito, deixa eu tentar emendar aqui. Então... depois dessa experiência do KidSeguro Mobile, a gente já tinha uma experiência longa de desenvolvimento para celular, que inclusive vinha dos sistemas corporativos. A gente já teve uma iniciativa, que mesmo introdutória, em 96 ainda, Marcelo. A gente fazia fiscalização no Conselho de Medicina usando transmitido por celular. Então a gente veio aprendendo, desenvolvendo soluções, que inclusive é interessante que o KidSeguro Mobile ele foi tão revolucionário, que na época a linguagem base dele no celular era Java Micro Edition, e que pertencia na época à Oracle, o consórcio que cuidava disso aí. Ele tinha uma série de problemas, a própria linguagem, euzinho aqui, corrigiu a linguagem, mandei para eles, super agradeceram, simplesmente apontei os erros, corrigia as falhas na linguagem, mandei para eles de graça, porque interessava a mim que isso fosse distribuído também, né? Mas, seguindo esse caminho, a gente já tinha um conhecimento muito vasto em desenvolvimento para celular. E tivemos uma outra ideia muito inovadora também. Inclusive, depois a gente pode explicar um pouquinho o quanto é interessante ser muito inovador ou não, que foi o BCU. O BCU, que está acima da minha cabeça aqui. Então, o que você faz hoje no WhatsApp, isso foi em 2008, o que você faz hoje no WhatsApp, transmite vídeos ao vivo no YouTube, no Facebook e tudo mais. Pra você ter uma ideia, o Facebook foi fazer a primeira transmissão ao vivo em 2016, a gente já faz em 2018. E aí, começamos a buscar parceiros para isso, porque imagina que hospedar vídeo era um problema sério.
Distribuir o aplicativo em si não seria, mas hospedar vídeo era um problema sério. Começaram a procurar parceiros, a gente identificou as televisões como grandes parceiros. Aí fomos falar com a Televisa no México. O Marcelo foi através de uma grande amiga nossa e parceira de vários projetos, a Michelle Naili, que tem uma experiência gigante de TV e trouxe o vídeo para o Brasil. Para levar para Globo. Falar oi pro Pablo. Acabou, a gente fechou. Falar oi pro Pablo. O Pablo tá no chat pedindo para falar oi. Oi, meu amor. Tudo bem? O papai e o tio Edu estão aqui. Estamos falando oi, sobrinho, tudo bem? E tem minhas sobrinhas também lá no Rio. Beijo para todos. Então, Marcelo, conta a sequência aí, como foi. A gente fez uma parceria exclusiva com a Globo. E de 2008 a 2010 a gente testou essa plataforma lá, que culminou no Carnaval de 2010, uma transmissão ao vivo através da plataforma do Extra, que é um dos jornais do Globo. Para você ter uma ideia, o que vocês fazem hoje, quando vocês mandam um vídeo para o Globo, para o esporte e tudo mais, e é interessante que muitos anos depois a gente encontrou o João Pedro Paes Leme lá na Play 9. O canal do Pablo Gamer HD, filho. Vamos divulgar teu canal, meu amor. Vamos lá. Muita gente vai entrar no teu canal, filhote. E o Pablo tem um canal de Minecraft, chama Pablo Gamer HD. É verdade. Um abraço pro pessoal da Play 9, pra Michele, pro Vinícius, pro João, pro Felipe. E pro Felipe. Mundo. Oi, Edu? Sim. Bom, então, vamos lá, vamos voltar a falar de empreendedorismo. Nós criamos muitas tecnologias inovadoras nos últimos 30 anos, né? Foi o Visual Kit 5, gerador de sistemas para usuário leigo, foi a fábrica de sistemas, onde você fazia sistemas via internet, sem saber programar, o BCU, que era uma rede de transmissão de vídeo ao vivo do celular para a internet, isso na época que o celular não era smartphone, era aquele celularzinho da Nokia esquisitos, né? Tinha uma camerinha, a gente botou aquele negócio lá para funcionar. Criamos o Kit 5 Mobile, que era uma ferramenta onde qualquer um podia desenvolver um sistema, um aplicativo, um app, igual você tem hoje no celular, só que você fazia isso sem saber programar absolutamente nada, e ela chegava no teu celular e por ali você conseguia controlar as suas informações, advogado, médico, qualquer um. Que mais? E aí a gente vê, escrevi 11 livros sobre o Visual Kit 5, todos eles um sucesso, mais de 30 mil cópias cada livro, foram anos, né, vendendo livros, porque as pessoas compravam o Kit 5, muito também na pirataria. A pirataria do Kit 5 chegou a 94% das nossas vendas. Tá? E olha que a gente distribuiu mais de 2 milhões de cópias do Kit 5. O negócio era absurdo. E aí o que aconteceu? A gente criou um vídeo aula e criou o livro, né? Escrevi 11 livros sobre o Visual Kit 5, porque o pirata acabava consumindo algum produto nosso. Aconteceu um fato curioso, que foi o seguinte, isso é importante, né, para quem está empreendendo, né, vai aprendendo e vai fazendo as coisas, que num determinado momento a pirataria no Brasil vendia tanto, porque a gente era campeão de vendas no Shoptime, que era o maior canal de vendas de qualquer produto do Brasil, a gente vendia mais que a Microsoft no Brasil, a gente vendia uma média de 6 mil cópias por mês, a Microsoft do produto dela, do Axis e tal, vendia, sei lá, 2 mil, 3 mil no Brasil. O Norton Antivírus, que é o antivírus mais famoso do mundo, a Symantec vendia 800 cópias no Brasil. A gente vendia 3 mil, 6 mil. E aí eles procuravam a gente para conversar. Eu vivia em São Paulo, no escritório deles lá, para fazer bundle, que ia juntar os dois produtos e vender na televisão os dois produtos juntos. Então, compre o Kit 5 e leve junto o Office. Compre o Kit 5 e leve junto o Norton Antivírus. Depois a gente criou um concorrente do Kit 5 para o Polishop, que também era o segundo canal, né, mais forte, tão forte quanto o Shoptime, e a gente criou um concorrente para o Kit 5. A gente criou um programa que chamava DBS Tools, que é Database System Tools, ferramenta para fazer banco de dados, né, sistema de banco de dados. E aí nós começamos a vender, então, no Polishop o concorrente do Kit 5. Tá? A gente chegou nesse grau de sofisticação. O negócio, o produto era tão bom que a gente vendeu o concorrente dele. Uma coisa engraçada, no Shoptime, o Marcelo apresentava ao vivo. As pessoas ligavam ao vivo e diziam, olha, eu fiz um sistema, um garoto de 13 anos, eu lembro de alguns casos, porque eram muitas ligações, foram muitos anos fazendo isso. Eu fiz um sistema aqui, me dando de presente aqui, e eu fiz e vendi para essa padaria da esquina. Então, a coisa era muito real no Shoptime, porque era ao vivo mesmo. Então, se alguma coisa não fosse legal, alguém ia dizer para você ao vivo que tinha algum problema. Já no Polishop, sem criticar, a gente falou, nós fazemos ao vivo. Falou, não, mas a gente grava. Tudo bem, não tem problema nenhum gravar, fazer o sistema funcionando, mas só que na primeira gravação, escolheram um médico que fazia a pegadinha da Rede TV. A gente falou, não, isso não vai ao ar, não, tu tá louco, esse cara faz pegadinha, vai achar que isso é mentira.
e esse negócio funciona, tá louco? Não, tiveram que refazer o programa com um apresentador normal, porque imagina, vai botar um cara que é visto como um ator que não é de pegadinha, não funciona. Os haters de hoje, né, quando você entra na rede social, né, tem um bando de gente que vem te xingando de tudo quanto há. Naquela época, o risco era grande, porque a gente falava ao vivo, né, todo dia, durante a semana inteira, todos os meses, todos os anos. Eles viviam me chamando, eles ligavam o tempo todo para mim: Marcelo, você quer fazer um programa ao vivo? Como a nossa empresa era muito perto, eu saía e dizia: tá bom, eu faço, daqui a pouco eu chego aí. E aí eu entrava ao vivo de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, final de semana inteiro, tinha aquelas promoções que a gente subia em cima da mesa, para fazer confusão. Edu. Deixa eu lembrar algumas coisas importantes, porque a gente está falando aqui só de produtos comerciais, mas é bom lembrar que quando a gente criou lá o Código de Defesa do Consumidor em 91, a gente fez para ajudar o projeto que estava nascendo, essa legislação que hoje ajuda todo consumidor no Brasil, estava nascendo. A gente ajudou no processo de promoção disso através de um software. Mas só que depois disso, pouco tempo depois, quando a gente lançou o Participa na Feirasoft, nós fizemos outros projetos, igualmente com foco totalmente social. Um deles é o Disque Denúncia, que vocês conhecem muito bem. Um belo dia, a gente apresentava muitas feiras de informática, lotado de gente nos nossos estandes, e um dia passou um cara o dia inteiro, ele não saiu, não deu uma apresentação. No final do dia, ele chegou, se apresentou e falou: eu sou o Major Israel, da Polícia Militar, tenho uma ideia de desenvolver uma solução de denúncias feitas por telefone, mas eu preciso de um sistema. Vocês fariam? Eu falei: claro. Então a gente desenvolveu esse projeto lá em 93 ou 94, e esse projeto depois, a internet está ruim, então o denúncia a gente desenvolveu lá atrás, e esse projeto se tornou um projeto nacional. Outro projeto muito bacana, Marcelo, não estou vendo o teu áudio. Outro projeto muito bacana que a gente fez em 98, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro estava procurando um sistema para resolver o problema da fila de transplante de rim. E não podiam comprar porque era caro, só tinha um sistema nos Estados Unidos. E esse projeto foi muito legal, a gente ganhou, alguns desses projetos, é claro que a gente ganhou homenagens de vários órgãos, né, em função nossos trabalhos com foco social, que nunca deixou de existir. Nós sempre tivemos a preocupação de, isso aqui não é só uma empresa de empreendedores ganhando dinheiro, a gente sempre se preocupou em ajudar outros projetos, como, por exemplo, o projeto do Rodrigo Baggio, amigo nosso de colégio, nas favelas, distribuindo kit 5, para que ele tinha uma introdução à informática nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, esse foi um foco nosso. Inclusive, até hoje a gente vem tendo atitudes desse tipo. Acho que não basta você sempre contribuir com a sociedade de algum jeito, sempre tem feito. Marcelo, cortando muito o teu vídeo. A nossa internet às vezes dá uma... Tá legal, Rodrigo, tá cortando. O teu também. Então, vamos dar um pulo, então, para a gente não se estender demais. A gente, então, dá um pulo, né? Anos de informática, anos de inovação. Importante, nem sempre inovar é muito bom, tá? Porque a gente, por exemplo, quando criou o BCU, e a gente levou para a Rede Globo, e eles usaram durante um tempo, a gente ficou mais de um ano programando junto com eles, juntando toda a nossa tecnologia, a plataforma de engenharia deles. Eles fizeram transmissão ao vivo de carnaval, de futebol, de um monte de coisa. Depois de um tempo, eles chegaram à conclusão que essa tecnologia era muito inovadora, estava muito à frente do seu tempo e acabou sendo arquivada. Então, o BCU foi uma ideia revolucionária, maravilhosa. Pra você ter uma ideia, eu escalava nessa época, em 2000 e 2008, né? Por aí, 2007, eu escalava usando o celular, transmitindo ao vivo para a minha escalada para a internet, para os meus amigos assistirem. Eu pegava a onda, surfava, transmitindo ao vivo para a internet. Era um negócio revolucionário. Hoje você tem você no Globo Esporte, você não sei aonde, tem um monte de coisa de você não sei aonde, o Facebook transmitindo ao vivo, mas isso aconteceu 10 anos depois da gente ter lançado esse produto no mercado. O prefeito Eduardo Paes foi o primeiro a usar o BCU, usou muito, né, mostrando ao vivo o trabalho dele, que ele era muito inovador, né, o Eduardo Paes sempre revolucionário, sempre à frente, e ele entrou de cabeça na tecnologia, porque ele usava muita tecnologia, e foi uma das primeiras pessoas a puxar o nosso projeto, mas depois acabou não dando certo, porque realmente a gente estava muito tempo na frente, né? Então, cuidado você que é empreendedor, ou que, né, tem coragem de, como a gente, largar um emprego público federal para abrir uma empresa, né, em 1990, e encarar o mercado, né, como eu digo, né, você, não sei, na iniciativa privada, você encara o mercado, você cria um produto que as pessoas têm que comprar, e você tem que ser tão bom para que elas queiram comprar aquele negócio.
Então vamos dar um salto dessa história e chegar aí aos anos 2000, né? Quando a gente vem para Roraima, já vou dar um salto grande, 2012 mais ou menos, né? É um sonho de infância nosso. A gente estudou em colégio agrícola, a gente estudou 10 anos em colégio interno, né? Dos 4 anos até os 14, praticamente. Então, o que muita gente vive quando vai para o exército com 18 anos, eu e Edu, a gente viveu com 4 anos de idade, a gente veio para o colégio interno, que na época era normal, né? Na época as famílias mandavam os filhos para os colégios internos, hoje não é uma coisa muito comum, mas nessa época era bem comum. Então, nós tínhamos um sonho de infância, que a gente estudou, né, em colégio agrícola, que era voltar para o agro um dia. E quando a gente chegou no Brasil, no final dos anos 70, né, início dos anos 80, eu me lembro que a gente pegava o ônibus no Rio de Janeiro para ir para São Paulo, pela Dutra, e eu via aquelas florestas lá de eucalipto, né, muito bonitas, e eu ficava imaginando, falei, caramba, deve ser muito difícil você plantar uma floresta, deve ser um negócio muito difícil. Bom, cheguei em Roraima, comecei a trabalhar um pequeno projeto de suínos, uma coisa bem pequena, que depois foi crescendo, mas aí aqui em Roraima, o abatedor de animal de pequeno porte fechou, a gente foi devagarinho descontinuando esse projeto, e decidimos, então, por uma conversa, e depois de muito estudar, obviamente, plantar árvore. A gente decidiu plantar árvore. E aí, Edu, a Letícia Spiller estava falando aqui no chat com a gente, dizendo que ela quer vir para Roraima. Eu falei para ela o seguinte, no aniversário dela, a gente pode plantar 47 mil árvores para comemorar o aniversário dela, que acho que agora é de 47 anos, se eu não estou enganado. E aí outras pessoas que quiserem fazer iniciativas iguais, a gente dá esse presente, a gente pode fazer isso por todos nós, né? Porque plantar floresta e plantar árvore é um presente para a humanidade, um presente para todos nós. Aí a gente começou a estudar essa questão de árvores, que era um sonho de infância, não é fácil, nós somos de tecnologia, eu trabalho há mais de 35 anos com tecnologia, comecei a estudar, e eu e o Edu, juntos, né, com mais o Maranhão e depois o Rodrigo, a gente começou a estudar. Compramos 1 quilo de semente, plantamos 3.100 e poucas árvores, nós mesmos, né? Um trator velho de 19 anos, a gente subsolou, está tudo meio mambembe, era tudo meio doido. A gente conseguiu subsolar uma área com o Rodrigo Machado também, lá de Minas Gerais, manda um abraço para ele, que ele deve estar nos assistindo. E depois o Rodrigo Pereira, que trabalhou com a gente com informática a vida toda, veio para cá, para Roraima também. E a gente plantou 3.100 árvores, né? Foi um desafio. Demorou quase 1 ano e meio para sair a licença. A primeira licença de plantio, porque era uma atividade nova, então teve toda uma análise jurídica que demorou pra caramba, e a gente plantou no verão, né? Foi primeiro plantar floresta, a silvicultura foi difícil, e plantar no verão foi mais difícil ainda. Como a gente conseguiu fazer, tá aí na foto, o plantio tem 3 anos e meio, hoje as árvores já estão formando copa, significa que já tem árvore mais de 9 metros, né, de mogno africano. Como a gente conseguiu fazer isso, né? A gente fez um viveirinho pequenininho, e aí eu acordo de madrugada, meu irmão também, né? A vida toda, porque a gente foi criado em colégio militar praticamente a vida toda, né? Então tem aquela disciplina militar de acordar antes das galinhas, né? Quem acorda com as galinhas sabe, mas a gente acorda antes, a gente acorda a galinha. Nós, no viveiro o tempo todo, mexendo com muda, aprendendo a lidar com o vento de Roraima, que é um negócio incrível, a partir de novembro, né, até maio, mais ou menos, venta sem parar. Então, quem veio me ajudar no início, né, que plantava mogno fora do Brasil, muita gente se ofereceu para vir para cá para ajudar, ficava assustado, porque produzir muda, né, de mogno africano, de qualquer árvore aqui, nesse período é muito difícil. Então, foi um desafio diário, de madrugada, ficar lá mexendo em muda, tentando salvar a muda, descobrir como conviver com esse sol, com essa chuva e com esse vento, mas foi dando certo. Então, nós fomos evoluindo devagarinho, a gente foi plantando. Esse primeiro plantio, para vocês terem uma ideia, demorou 90 dias para a gente plantar 3.100 árvores, né? Hoje um operador nosso planta 3.500 árvores em um dia. A gente demorou 90 dias para plantar 3.100 árvores, e aí fizemos a segunda licença. Esse plantio teve 14 hectares, licenciamos uma área de 44 hectares, e aí demoramos 45 dias com um método novo que eu bolei para a gente plantar. Então, em 45 dias, a gente plantou 44 hectares, e aí eu criei um método ainda mais revolucionário, que foi uma carroça de plantio, um sistema de plantio inovador, que nos permite hoje plantar 200 hectares por dia. Então, se a gente quiser, a gente pode plantar 200 hectares por dia com 35 pessoas. Isso já era uma revolução. E logo no início, lá em 2016, um pouco antes, né, nós que estamos estudando como era plantar floresta, né, a gente aprendeu
que o ideal quando você planta árvore é plantar floresta. São múltiplas espécies, e não uma espécie só. Né? Não só eucalipto, não só plantar pinos, não só plantar mogno, plantar várias árvores e fazer uma floresta, e não silvicultura. E para isso, né, a gente começou a estudar. Eu, meu irmão, nosso grupo, né, todos estudando muito. É muito difícil plantar floresta, tá? Você não planta floresta de qualquer jeito. Você não bota a árvore de uma espécie do lado da outra se elas não puderem ficar uma do lado da outra. Você tem que colocar as espécies no lugar certo. Então, o ipê tem que ficar do lado da árvore certa, o mogno brasileiro do lado do cedro correto e por aí vai. Então, você tem que desenhar um mosaico, né, no campo para que realmente você consiga formar uma floresta, que é um mosaico que você faz no computador, no escritório, mas na hora de colocar em prática é muito difícil. Porque você imagina, plantar 3.500 mudas de mogno por dia é relativamente fácil, porque é a mesma espécie, é tudo igual. Então, a pessoa aprende a plantar um, ele sabe plantar todos. E o mogno, ou o eucalipto, ou o pinus, ele vem num tubete, ou ele vem numa estrutura padronizada. Então, tudo é muito mais fácil. Quando você trabalha com múltiplas espécies, uma espécie está num saquinho pequeno, outra num saco médio, outra num saco grande, outra num tubete pequeno, outra num tubete médio, outra num tubete grande. Então, é uma confusão de logística que dificulta demais, tanto que quem planta hoje, quem faz reflorestamento, ou faz de eucalipto ou faz de pinos. E pouquíssimos no mundo plantam floresta, que são múltiplas espécies. E aí a gente começou a pensar, falei, bom, como a gente está sempre inovando, né? A gente não para, estuda todo dia, lê todo dia, está sempre estudando. A gente pensou, bom, como que a gente consegue plantar floresta e transformar essa coisa que é tão difícil em algo que seja mais fácil? E aí a gente começou a estudar os projetos de máquina de floresta, de plantar árvore, né? Da internet, todos que existiam. Máquinas gigantes, máquinas de milhões de dólares, máquinas extremamente complexas, máquinas lentas. E aí, em 2016, durante uma viagem, durante as viagens, eu costumo desenhar, né, projetos novos, novas ideias, e estudo muito. Eu comecei a desenhar o que é hoje a máquina de plantar floresta, que alguns viram no programa do Globo Rural. O Globo Rural, quando veio, né, fazer a entrevista com a gente, que foi, nossa, incrível, sensacional, ficou lindo, eu amei, que realmente captou a essência do projeto, não todo o projeto de reflorestamento, mas pelo menos do mogno. Eles gravaram, né, a entrevista com uma máquina, que era a máquina versão 2. Nós tínhamos criado a versão 1, né, com peça usada, com peça de outras máquinas, com peça de ferro velho. Aí fizemos uma primeira versão de uma máquina que pesava 2 toneladas. E aí, no Globo Rural, apareceu a máquina de plantio que já pesa mais de 4 toneladas, que é aquela laranja que apareceu no programa do Globo Rural. Quem quiser pode procurar no nosso canal aqui. Tem o programa do Globo Rural, aparece a máquina de plantar floresta. Só que o projeto original da máquina, que é o que a gente está fazendo hoje, se você seguir nossas redes, né, do iPlant Forest, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, ou as redes da Mahogany Roraima, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai ver, a gente já está construindo a terceira máquina, que foi a primeira que eu desenhei, que de tão complexa que era, a gente não tinha condições, nem conhecimento, nem capacidade técnica de construir. Então, hoje nós estamos construindo o meu primeiro projeto, que é uma máquina que ela faz a subsolagem, ela rasga a terra, coloca o adubo dentro da terra e planta qualquer tipo de muda, independente da espécie, qualquer uma. E numa velocidade de mais ou menos uma muda por segundo. Dá entre 2.000 e 3.600 mudas por hora. Isso aí é o milagre da multiplicação, e essa máquina, quando ela estiver pronta, a gente está trabalhando nela agora, ela já está pesando umas 12 toneladas, tá? Então a primeira máquina pesou 2 toneladas, a segunda 4, essa está pesando 12 toneladas. Mas ela é muito completa, e ela vai permitir plantar floresta de fato. Nós já estamos até pensando para o futuro um projeto autônomo, ela com motor, ela sozinha, plantando em qualquer ambiente. Então, o que acontece? Edu, se você quiser me interromper, que eu acelerei aqui, né, meti o pé no acelerador e fui embora. Não, tô. Se quiser me interromper, pode interromper. Eu tô preocupado que a internet aqui tá ruim, mas assim, o que o Marcelo falou dessa máquina, a gente tá desenvolvendo, a internet está muito ruim. Ela é fruto tá de ruim, tudo Rodrigo, aqui também? Tem. Aqui tá bom. Tem inteligência artificial envolvida nisso, tem internet das coisas envolvida nisso, tem muito conhecimento de TI atrás dessa máquina, não é só ferro, né? Aí, só para a gente concluir então a nossa história, a gente já está chegando no final, plantar
floresta, plantar árvore é uma necessidade, né? A gente diz o seguinte, nós estamos inclusive conversando com a Yamaha para fazer zerar a emissão de carbono das equipes de moto velocidade da Yamaha, o que é uma iniciativa muito louvável, né? Muito bacana, e assim, a gente costuma dizer o seguinte, preservar a floresta é urgente, é muito importante, porque você precisa manter o passivo, né, o ativo que já está lá, né? Tirar ele não é bom. Agora, reflorestar é mais urgente ainda, por quê? Porque à medida que você tira a floresta e passa o tempo, né, coloca pasto para plantar, entre aspas, gado, né, você está transformando aquela terra numa terra pobre, né, você vai desertificando aquelas áreas. Então, tem um prazo em que você deve reintroduzir a floresta para que ele possa se recuperar. Óbvio que em qualquer momento vale a pena reintroduzir uma floresta, mas a gente costuma dizer o seguinte, preservar é muito importante, é uma obrigação de todos nós, tá? Mas plantar a árvore é muito urgente, porque a gente está, além de estar desmatando, numa velocidade absurda, a gente, só no Brasil, a gente quer plantar uma árvore por minuto hoje, para poder dar conta da velocidade com que se desmata. Mas o mundo precisa plantar 1 trilhão de árvores. Tá? E aí, a conclusão qual é? A conclusão é a seguinte, se a gente for plantar árvore na mão, né, tem várias iniciativas no mundo que plantam árvore manualmente e são louváveis, nós vamos demorar 23 mil anos para plantar 1 trilhão de árvores. A gente fez todos os cálculos. 23 mil anos é 10 vezes a nossa civilização, né, que começa lá no nascimento de Cristo e termina hoje. Né? Então, assim, a nossa civilização tem 2.000 e poucos anos, né? Ela vai demorar 10 vezes mais para plantar as árvores que a gente tirou nos últimos 150 anos. Nós derrubamos mais de 3 trilhões de árvores nos últimos 150 anos apenas. A gente, esse ano já está batendo recorde de novo de desmatamento, né? O projeto iPlant Forest, que está a logomarca aqui em cima, que foi um finalzinho do nosso programa Globo Rural, ele é um projeto de reflorestamento para recuperação de área degradada, onde a gente já está, né, executando algumas iniciativas com o nosso método tradicional de plantio, e a gente está acelerando a construção da máquina para que a gente possa reflorestar não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e não só nós, qualquer um que quiser usar essa máquina, porque é urgente que a gente comece a plantar 1 trilhão de árvores, né? E quanto mais gente plantando, mesmo que uma, já é importante, mas a gente precisa de máquinas, a gente precisa fazer como faz com a soja, né? Que você planta milhões de hectares de soja, né? Por hora, você precisa plantar floresta da mesma forma. E o ativo florestal, ele é tão rico, né, Edu? Se você quiser falar sobre isso, o ativo florestal ele é tão rico quanto o ativo da soja, quanto o ativo do gado. Edu, complementa essa história, por favor. É mais. Enquanto um hectare de soja vai render R$1.000, né, R$1.500 ao ano, a floresta, quando ela começa a gerar recursos, ela gera de 7.000 a 26.000, depende de quais recursos está tirando. É tão maior que a gente se pergunta que por que é que os produtores não percebem isso, investem também nas áreas. Por que degradam? Na verdade, eu acho que é uma falta de conhecimento do assunto. A floresta tem uma riqueza muito grande a ser explorada. Então, é uma questão de conscientização, de mostrar modelo de negócio. Existe um negócio sustentável, você não precisa derrubar a floresta. Você pode manter as áreas de pastagem que já existem, soja e tudo mais, mas deixa a área de preservação, que já está definida em lei, relativa, porque ali a riqueza que você vai extrair é até maior a longo prazo. Não é a longo prazo não, tá, gente? A partir quando você já está tirando riqueza da floresta. Então, a nossa aposta é que criando uma indústria de criação em floresta se possa ter um ponto de virada, onde o interesse em derrubar a floresta deixa de existir e o investimento em floresta, e eu estou falando investimento mesmo, pensando nas riquezas que ela pode tirar, para parar de derrubar tanto quanto se derruba, porque segundo algumas análises que não são muito difíceis de fazer, se a gente continuar derrubando floresta no Brasil como a gente derruba hoje, em 120 anos não tem floresta amazônica. E isso é sério. O Edu está cortando demais, eu estou te ouvindo tudo picotado, então eu já estou caminhando já para o final da nossa live de empreendedorismo, dessa vez falando já da nossa iniciativa empreendedora, que é o iPlant Forest. Já depois vou deixar o Edu só despedir, porque a internet dele agora lagou geral, foi para dentro d'água. Então é o seguinte, só para a gente então fechar, o projeto iPlant Forest, que é o novo projeto empreendedor nosso, que também começou da mesma forma que o Kit 5, com sacrifício, acordando de madrugada, trabalhando igual um louco, né?
estudando sem parar, tirando dúvida com um monte de gente, né, perguntando para todo mundo que conhece. Aqui no estado tem gente que conhece muito de floresta, tem empresas, né, importantes que plantaram muitas árvores aqui, tem muito conhecimento dessa área, tem muito técnico, muito professor, né, professor Frutuoso, por exemplo, que é um dos melhores, um dos maiores conhecedores aí do solo de Roraima, que está aqui em Roraima, né, professor que nos ajuda muito, o professor Beethoven, que é especialista em silvicultura também, tem o pessoal de Rorainópolis, que conhece muito do tema, que a gente estava conversando agora, antes da pandemia, né, montando um projeto com a iPlant Forest, que significa Eu Planto Floresta, com o pessoal lá de Rorainópolis, para a gente, em 3 mil famílias, ou mais ou menos 3 mil famílias, a gente empreender um projeto de reflorestamento para recuperar o passivo dessas áreas, e olha só a sacada econômica, como é bom, como é importante, né, para nós todos, mas como pode ser bom para o dono da terra. O dono de terra que tem um passivo ambiental, aquele que desmatou, tá? Num projeto de reflorestamento da iPlant Forest, a gente planta para ele as árvores, a gente recupera com metade das árvores, né, de cada hectare nativas da região, para que a gente possa fazer exploração dessas árvores através de extração de óleos, através de extração de coleta de frutas, castanha, cacau, açaí, óleo vegetal de todo tipo e outros tipos de bioprodutos que podem ser explorados dessas árvores. Então você mantém as árvores, isso em parceria com a Embrapa, que já tem mais de 2.000 árvores catalogadas para exploração de bioprodutos, e as outras árvores a gente pode introduzir árvores exóticas, de hardwood. Hardwood é aquela madeira nobre, madeira mais dura, né? Porque o eucalipto e o pinus a gente costuma chamar, a gente convencionou chamar de softwood, que é madeira mais mole, né? Também é mais barata. O hardwood, um ogno africano, você vende 1 metro cúbico dele por 4 mil reais até 12 mil reais. O softwood, o eucalipto, você vende 1 metro cúbico dele por 45 reais. Então, a gente faz um mix, né, no projeto de reflorestamento da iPlant Forest com 400 e poucas árvores nativas e 400 e poucas árvores exóticas para corte através de plano de manejo. Então, a gente recupera a área do dono da terra, que provavelmente vai pagar uma multa por ter cometido crime ambiental, pode responder um processo civil e criminal, pode ter área embargada e tem a obrigação, por lei, de refazer o que ele desfez. Então, o reflorestamento ele é obrigatório por lei, né? A pessoa que paga a multa, ela é obrigada a reflorestar. E aí está o problema, né, que gera a rua sem saída, que é aquele produtor rural, dono de terra que desmatou, ele não tem conhecimento, não tem capacidade, não tem dinheiro para reflorestar. Então, ele recebe uma multa e ele tem a obrigação de fazer, mas ele não sabe nem por onde começar, porque ele sabia só derrubar a árvore, que é muito fácil. Plantar floresta é muito difícil. E aí a gente criou um projeto onde a gente está conversando com investidores no mundo inteiro, né, para pegar essas áreas desmatadas, introduzir floresta e permitir que o dono da terra viva da exploração dessa floresta, sem derrubar. Porque quando a gente fala que vai colocar metade das árvores, de árvores exóticas para corte, para o plano de manejo, você está falando o seguinte: nós vamos plantar 800 árvores por hectare e ao longo de 17 anos, nessa área você vai ter mais de 1.600 árvores, que elas nascem naturalmente. À medida que você vai preservando, vai plantando e vai mantendo, os passarinhos e os animais se encarregam, né, de colocar as sementes e de criar a floresta secundária, terciária, que vem depois daquela que você plantou. Então, não é feio dizer, eu vou plantar, eu vou recuperar e vou permitir que se corte para o plano de manejo. Pelo contrário, a gente está recuperando as áreas degradadas, que é um benefício para todos nós, para a humanidade. A gente está, inclusive, né, ajudando a cumprir o Acordo de Paris, que o Brasil deveria, até 2030, plantar 12 milhões de hectares, e na velocidade atual vai demorar 178 anos para plantar, não vai acabar em 2030, então precisa da nossa tecnologia para cumprir esse Acordo de Paris. Todos nós precisamos de respirar, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de que alguém limpe o oxigênio. Claro que tem as algas no mar, mas também tem as árvores, né? Então, toda a vida na Terra também ajuda, mas a árvore é muito importante. E você precisa também preservar a fauna, né? E a flora, obviamente, e a fauna, os animais que estavam lá. Nas florestas que a gente está reintroduzindo, os animais estão voltando. Está aparecendo onça, está aparecendo jabuti, está aparecendo veado, está aparecendo cobra, está aparecendo tamanduá, está aparecendo lobo do mato, está aparecendo todo tipo de animal.
porque aquilo é um ambiente que favorece ele. Então, nós criamos um conceito, que é um conceito de recuperação de áreas degradadas, através do projeto iPlant Forest, que é um consórcio que junta a empresa que planta mogno, a empresa de inteligência artificial que nós temos, que tem tecnologia de ponta, não vou falar agora sobre ela, porque seria muito mais assunto, e aí a gente, embaixo desse grande guarda-chuva, que a gente chamou de iPlant Forest, eu planto floresta, para que todos possam plantar floresta, e eu convido qualquer um que quiser plantar floresta, né, a se juntar a esse consórcio, né, a ajuda de todo mundo é bem-vinda, e toda a tecnologia que a gente está criando, a gente está disponibilizando para que as pessoas possam usar no Brasil e fora do Brasil, esse consórcio, então, vai permitir que aquele que desmatou, teoricamente, né, cometeu um crime ambiental, ele resolva o problema do crime dele e ganhe dinheiro fazendo isso. Isso não é passar a mão na cabeça de criminoso, isso aí é trazer um benefício para todos nós, inclusive uma chance, para quem não sabia, que, né, não poderia cortar árvore, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que acha que é dono da terra que pode derrubar tudo que está lá. Então, depois que ele derruba e chega o IBAMA e bota a multa, o cara leva o susto e diz, e caramba, e agora, o que eu faço? Agora não tem o que fazer, né? Ninguém sabe plantar floresta, pouquíssimas pessoas que sabem, né? Dá para contar na mão, né? 300 empresas no Brasil, digamos, 300 projetos tem no Brasil, então assim, para 200 milhões de pessoas. Então, Edu, você quer complementar alguma coisa? Não, mas não é isso mesmo que você falou. A gente está buscando unir tecnologia para poder exponencializar a capacidade de produção de floresta, a ver se a gente consegue contribuir com o problema do desmatamento. Vem que momento a gente quebra essa curva, ao contrário, porque você não vai conseguir fazer com que os desmatadores parem de desmatar, mas se a gente conseguir plantar em volume acima do deles, chega um momento lá na frente em que essa madeira oficial entra no mercado e ela começa a anular a madeira do crime. Então é um projeto de longo prazo, naturalmente, mas a gente acredita que a tecnologia de fato é a solução para isso. E no ano passado o Financial Times fez uma matéria de capa chamando para o problema e diz a tecnologia pode salvar a Amazônia. E eles vieram aqui, é o maior jornal de economia do mundo, o Financial Times em inglês. E viram todo o projeto e falaram muito sobre o Brasil, desmatamento, e apontaram essa solução. Então, só para terminar, então a gente começou essa live por causa dessa pandemia, né? Da necessidade e obrigação de muitas pessoas trabalharem em casa, e por que isso, em 1990, foi bom para a gente poder trabalhar em casa, né? A gente está falando um pouco aqui de empreendedorismo, né? Produtos que foram criados no Brasil por brasileiros, por exemplo, essa máquina de plantar floresta que a gente está fazendo agora, né? Com peça de ferro velho e com peça que a gente está construindo do zero, a gente está criando as peças, ela é uma máquina brasileira, feita por brasileiros dentro da Amazônia, que é a solução para o reflorestamento mundial. É uma máquina que vai permitir que as pessoas reflorestem no mundo inteiro. Tá? Inclusive, quando a gente estava, né, com o Globo Rural aqui, cobrindo, né, o trabalho da empresa, né, tiveram algumas discussões sobre isso, né, o fato da máquina eventualmente dar algum tipo de problema, a segunda versão, a terceira versão não vai ter isso, e a gente, numa conversa, a gente falou, você já reparou que um carro de Fórmula 1, por exemplo, a McLaren, né, a empresa lá, a McLaren, gasta 300 milhões de dólares para botar o carro para correr, e eventualmente ele entra na pista e quebra na primeira volta, nem anda. Imagina nós que estamos construindo aqui no peito, na raça, dobrando ferro e pegando peça reciclável de outras máquinas nossas para montar uma solução no Brasil. Tem empresas de construção de máquinas agrícolas que não conseguiram fazer isso, ou que fizeram um trambolho tão gigante, né, que é impossível de usar, ou não tem dinheiro no mundo que pague. Então, para a gente concluir aqui a nossa conversa, nós chegamos, então, começamos no Visual Kit 5, lá em 1990, quando a gente abriu nossa primeira empresa em casa. Nós chegamos ao projeto de reflorestamento do iPlant Forest, né, a partir de muito esforço, muito trabalho, acordando de madrugada todo dia, dormindo tarde, trabalhar sábado, domingo, porque a floresta está lá o tempo todo, você não pode abandonar. No início, uma floresta é igual a criança pequena, né, você tem que cuidar com muito carinho, depois ela se estabelece, ela vai embora, mas dá um trabalho danado. A gente não conhecia essa realidade, a gente foi aprendendo, né, foi chamando gente. Aqui no estado de Roraima tem muita gente competente que nos ajuda de coração, né, vem e ajuda mesmo, de fato, se engaja no projeto, e nós, então, estamos agora já fechando aqui o nosso raciocínio, a gente hoje está caminhando para uma solução de reflorestamento em escala global, uma ideia, né, um projeto. Claro que a gente precisa de apoiadores, de financiadores, de investidores que nos deem suporte, né,
para a gente poder fazer esse processo crescer e se transformando em processo escala Brasil, escala mundial. Esse projeto está sendo lançado agora, a gente nem lançou de verdade o Plant Forest, a gente vai começar a divulgar isso agora, né, no mundo inteiro, a gente ainda não divulgou, para chamar as pessoas para essa causa, para que todo mundo que puder ajudar na causa do reflorestamento possa investir, possa contribuir com um projeto de reflorestamento que é real, onde a gente vai plantar milhares de hectares de floresta por dia, em áreas que foram degradadas, áreas que as pessoas derrubaram a floresta, que não tem mais nada lá, e a gente está fazendo o quê? É uma parceria contra quem tem força política para fazer isso, com quem tem força política, com quem tem dinheiro. Nós temos a tecnologia, né, a capacidade de fazer, e aí a gente agora vai começar a unir os esforços de todo mundo em prol desse projeto, a Plant Forest, que é bom para o produtor rural, porque ele vai ganhar dinheiro recuperando a área dele, como eu disse de novo, como eu disse antes, explorando, né, as nativas e vendendo madeira em plano de manejo, que não degrada, não fere, né, aquilo que a gente já reconstruiu, e a gente vai proteger as florestas nativas, né, a floresta rainforest, né, floresta tropical, porque aí as pessoas não vão precisar mais entrar dentro da rainforest, da floresta tropical, para tirar madeira nobre, para tirar o hardwood lá de dentro. Há 2 anos atrás, um investidor gigante, né, no Brasil, estava negociando com ele, lá em São Paulo, ele me perguntou por que vocês estão apostando no sucesso desse projeto, né, de que um dia isso vai dar certo, né, você está plantando hoje, um dia isso você vai colher e vai transformar isso em recurso. E a minha resposta foi a seguinte: cada dia é mais difícil, eu espero que cada dia seja mais difícil extrair árvore da floresta nativa. Eu espero que o IBAMA, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, cada dia restringam mais a ação dos criminosos, aqueles que desmatam as nossas florestas. E para isso, alguém tem que dar uma solução, porque o mercado precisa de hardwood. O mercado precisa de madeira de qualidade, madeira nobre, né? Madeira como o mogno brasileiro, o mogno africano, o Atec, por aí vai. Então, como o mercado precisa, a gente pode plantar, com esse projeto onde você introduz, né, numa área desmatada, metade das árvores nativas e metade de árvores exóticas, você no futuro, e o futuro eu estou dizendo é daqui a 6 anos, você vai poder abastecer o mercado de madeira usando madeira certificada, madeira rastreada, né? Não é madeira, como se diz, não é madeira contrabandeada, não é madeira que tirou dentro de uma floresta nossa, o cara tirou dentro de uma nossa floresta, uma matriz, por exemplo. A dinâmica da floresta, ela funciona muito em torno da matriz, que é a árvore mais frondosa, mais forte, que propaga a semente melhor. Então, e hoje o madeireiro, né, o criminoso, não o madeireiro legal, o madeireiro criminoso, ele derruba exatamente essa árvore, ele derruba exatamente a matriz, porque a matriz tem a melhor madeira. Só que aí você destruiu todo o ambiente, porque ela não vai poder fornecer mais semente para continuar propagando aquela espécie. Então, a gente acredita que esse projeto inovador, mais uma vez, né, uma startup, né, a palavra da moda agora, startup, tem muita tecnologia, uma GTEC, é uma empresa que tem muito conhecimento de como plantar floresta, mas tem muita tecnologia, software, hardware empregado aí para que a gente possa tocar esse projeto, fazer ele crescer, e a gente, a partir de agora, vai começar a divulgar isso. A gente não divulgou ainda, a primeira vez que a gente está falando sobre isso é agora, porque no programa Globo Rural a gente só citou passando no final do programa, se falou em reflorestamento, mas hoje nós estamos 100% do nosso tempo voltado, toda a nossa energia para esse projeto de reflorestamento que a gente acredita que é a solução para o reflorestamento em escala global, preservando as florestas, recuperando as nativas, devolvendo elas para o lugar delas e levando alternativa de produção de riqueza para o dono da terra, para a pessoa que está hoje criando gado, plantando soja e tem todo o seu investimento nisso, né, mas que precisa recuperar, a gente dando uma alternativa econômica. Então você vai dizer, olha, essa área você vai ter que recuperar, não vai poder criar gado nem plantar soja, mas você vai ganhar mais dinheiro, inclusive, fazendo isso. E a gente vai provar isso com as nossas planilhas. Edu, então eu estou me despedindo, você pode se despedir também, eu acho que por hoje está bom. A nossa ideia é toda semana bater um papo, a partir de agora, só sobre reflorestamento, sobre a importância e como fazer, né, como vocês podem contribuir para a causa do reflorestamento de forma concreta, transparente, com satélite acompanhando os trabalhos, você vendo o que está sendo feito, e não é aqueles projetos de reflorestamento onde um cara lá não sei aonde diz, eu vou reflorestar e você nunca sabe onde é, e aí você acaba eventualmente dando teu dinheiro e não sabe nem o que foi plantado, nem aonde, só fica na conversa de internet. No nosso caso, eu e o Edu vai poder fechar sobre isso, nós desenvolvemos um sistema para fazer todo esse rastreamento, inclusive rastreabilidade. A preocupação nossa é que esse assunto ele só vai vingar
existe recurso para reflorestamento, o que precisa é ter mais transparência e precisa formar floresta. Existem alguns mecanismos de reflorestamento que, no fim, eles acabam gerando 4% de floresta real. O nosso gera acima de 98%. E isso é importante, porque você está colocando recurso que vem de algum lugar e que tem que se transformar numa floresta verdadeira, forte, sólida, que se mantenha viva, para que você possa ir replicando o projeto. Então, é isso, estamos focados, a Mahogany Roraima, que é o que nos trouxe a questão floresta, ela continua existindo, produzindo mogno comercial, e aí Plant Forest com foco de reflorestamento. Atrás de tudo isso, muita tecnologia. É o único jeito de realmente você dar o salto, é você usar a tecnologia. E essa é a razão do nosso sucesso de fato, é que nós somos gente de TI, e isso faz a gente pensar efetivamente diferente. Isso não é crítica à profissão, não. É que você já tem essa postura inovadora, empreendedora, que existe em todos os setores, mas você ainda tem a capacidade de criar software, hardware e estruturas que possam fazer isso acontecer. A gente está com um casamento perfeito para dar a solução para o reflorestamento. Então é isso aí. Me despeço de vocês. Obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau, um abraço, até a próxima. Semana que vem a gente volta com mais uma live, dessa vez falando só sobre soluções para reflorestamento. Obrigado a todos por terem assistido. Um abraço para o Eugênio, que mandou um oi para a gente. Ana Cláudia, nossa parceira agrícola, falou: Marcelo, você mandou beijo para todo mundo, menos para mim. A Luísa, o Marcelo do Senai, que está nos ajudando com a máquina, está trazendo engenheiros. Agora a gente não tinha engenheiros, agora o Senai vai nos apoiar, vai dar um suporte para a gente aí, para testar e finalizar o projeto da nossa máquina. E a todo mundo que nos assistiu, meu filho Pablo, que está amarradão lá. E um beijo para todos. Tchau, até a próxima. Meus filhos Nicolas e Vitória, beijo.